Olá, gente! Estamos começando mais um episódio do Interacast e hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante e muito importante, que é o Setembro Amarelo. Essa campanha que acontece mundialmente, né? Uma campanha internacional. Na apresentação, aqui Jefferson Alves e Delano. Olá a todos, sou o Delano, estudante do Colégio Interativo, como apresentador ao lado de Jenison. Hoje iremos ter um episódio de podcast ao lado de Maria Luísa, professora e psicanalista, e ao lado dela temos Daniela Nunes, psicóloga do Colégio Interativo. Sejam muito bem-vindas e queríamos conversar, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Olá, né? Primeiro eu gostaria de parabenizar esse espaço, né? Que já é um espaço interativo e educativo e dizer da importância, né? Dessa temática que é o Setembro Amarelo, uma campanha que tem como objetivo conscientizar e sensibilizar acerca da prevenção ao suicídio e principalmente, né, da valorização da vida. Fico muito feliz, né, pelo convite e sei o quanto é importante a gente tratar desse assunto enquanto professora, sala de aula e lidando com adolescentes. A gente precisa sempre tratar esse assunto com maior cautela e com responsabilidade também. Fico muito feliz de estar aqui para a gente trocar essa ideia junto. Ótimo. E aí, pegando logo no gancho trazido pela professora Luísa, ou Malu, né? Mais conhecida como Malu, não é? Isso. Muitas pessoas acham, professora, que depressão e tristeza são sinônimos perfeitos, né? É assim mesmo? Ou existe alguma diferença? Explica para nós, né, como é que a gente pode lidar com essas situações. Eu costumo dizer que tristeza é normal todo mundo sentir, né? Então a gente não pode dizer que tristeza e depressão é a mesma coisa porque não é. Então a gente tá triste, né? É uma emoção. E somos emoções, né? Nós somos emoções. Então a tristeza, ela pode vir, ela só não pode durar, porque quando ela dura é preocupante, né? Então, quando essa tristeza ela está sendo algo persistente, a gente tem que ficar de olho porque pode ser que seja um sinal de uma depressão. Então é um sinal de alerta que é Sim, preciso ter aí, né? isso. E aí, trazendo a nossa psicóloga Dani, né, também pro debate, esse caminho, então, da campanha, não é? Que a cada ano ganha novos contornos, né, ganha nova dimensão. É um caminho interessante, é um caminho viável para alertar as pessoas? Eu diria que é necessário, né? Quando a gente fala de uma campanha, a gente está falando de um ponto de partida. E a campanha, né, Setembro Amarelo, está vinculada com as áreas de saúde mental, que é preciso também a gente ampliar o entendimento sobre o campo da saúde mental. Falar de saúde mental não é falar apenas, né, de transtornos mentais, mas a saúde mental ela dialoga com todas as dimensões da vida. E a campanha, ela não é só, né, para ser entendida e até assim a gente se engajar no mês de setembro. Esse mês de setembro, ele passa a ser mais intensivo, mais interativo, né, com tudo que dialoga com o sofrimento humano, né, com a forma como a gente lida, como a gente se percebe enquanto ser humano em relação a tudo que nos afeta. Eu acho que dialoga muito com a tua pergunta para a Malu, né, quando a gente associa tristeza à depressão, mas quando a gente fala de sofrimento, a gente fala, né, de uma condição humana, diante de tudo aquilo que a gente vai ter que aprender, né? E para a gente saber sobre a vida, a gente precisa vivê-la, né, em toda a sua complexidade. Então, a campanha, sim, ela vem ganhando esse alcance. Aqui no Brasil, ela data aí o início, o final de 2014, início de 2015, né? E cada vez mais
a gente percebe, né, o quanto ela é importante e o alcance dela para desmistificar esse tema também, né? Como a gente lida com essas questões. Então, a gente está aqui falando de um tema bem delicado, que é atravessado por muitos tabus e preconceitos, né? Então, para a gente prevenir, a gente tem que educar. Para a gente saber lidar, a gente tem que se informar. E para a gente respeitar, a gente tem que compreender. Profundo, né? Exato. Compreensão, algo que está faltando no mundo moderno. Acredito que no mês de setembro a prevenção ao suicídio ganha destaque midiático. É possível fazer com que essa prática vá além da campanha? Precisa, né? Então, eu acredito que Dani falou isso, né? A gente não pode somente se estender a setembro, até porque se existe um sofrimento, esse sofrimento, ele é diário, né? Então, ele é de janeiro a janeiro. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, ter estratégias como escola, né? Como escola, e agora me referindo como professora, a gente precisa ter estratégias dentro da escola, não só em setembro. A gente precisa ter isso todos os dias. Essa escuta, ela precisa ser diária, porque estamos falando de sinais, né? Esses adolescentes, esses jovens, eles costumam dar sinais. Então, estar sempre observando isso faz com que a gente também perceba e, claro, a gente ajude no que é realmente necessário. Então, não é só em setembro. A gente precisa que essa campanha ela seja uma campanha que dure o ano todo. Por quê? Porque se a gente for olhar em dados, né, estatísticos, nós temos aí a segunda morte em si, literalmente falando, é realmente o suicídio entre adolescentes, entre 15 anos a 24 anos. E a gente, às vezes, como o Dani falou, torna isso um tabu. Não podemos falar, né? Então, a gente tem que falar sobre essa prevenção, sim. Algo que é necessário para que a gente não venha a perder tantas vidas e jovens ainda, né? Então, eu acredito que é necessário a gente levar adiante e, claro, trazer esse discurso, não só em setembro, mas durante o ano todo. E como a gente pode, então, identificar alguns sinais? Porque já que a gente desmistificou aí que depressão e tristeza são sinônimos, né? Até porque a gente vê casos de pessoas que são extrovertidas e tal, né, depois tem uma atitude dessa, né? Como a gente pode estar, então, aí alerta, né, para essa escuta e para essa percepção dos sinais mesmo? Primeiro, eu diria que a gente precisa ter muita cautela para a gente não sair num patrulhamento, né, do comportamento humano. Então, hoje a gente tem, né, se a gente tem a internet com tanto acesso a informações, mas a gente também precisa compreender que a gente está lidando com algo complexo, que diz da gente, né? Então, as questões emocionais, elas vão ser expressadas de diferentes formas. Então, a gente está falando aí, né, de um sujeito que ele é biológico, ele é psicológico, ele é social, mas existem alguns indicadores, né, com alterações comportamentais. Então, geralmente, quando há uma mudança brusca, né, eu digo assim, do extremo, alguém que era muito expressivo, muito, né, que se comunicava, de repente vai para uma introspecção, né? Você começa também um desinteresse por coisas que você gostava de fazer. Há uma apatia, um desânimo acentuado em relação ao cotidiano, à vida, né? Então, pode começar por algo, mas isso pode ir ganhando, né, uma dimensão, porque a gente vai ficar observando a recorrência, né, dessa mudança, porque assim, mudar de comportamento faz parte da nossa transformação e do desenvolvimento, né? Passamos por uma pandemia, sobrevivemos, algo bem recente. Então, a forma como a gente se adapta vai gerar na gente
essa oscilação de humor, de sono, né? Então, a maneira como a gente vive. Mas, em relação, quando a gente vai para esse olhar mais atento, né? Que remete a um apoio, a uma ajuda, a um encaminhamento, eu digo que a gente parte de achismos até a gente, de fato, compreender, né? E poder, sim, estar ajudando alguém a se ajudar. Por isso que a gente vai contar aí, mas as mudanças, elas são, né, físicas, a gente sente. Então, é muito comum, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente ouvir, né, discursos, falas que são autopunitivas. Então, eu não sirvo para nada, ninguém me ama. Falas muito de eu não queria mais essa vida, eu queria sumir, né? Mas é importante também a gente não entrar em pânico, porque às vezes, nesse imediatismo de querer ajudar, a gente pode potencializar um sofrimento. A gente vive um mundo muito comparativo, muito competitivo, então é muito comum a gente, quando vai para uma escuta que a gente até usa o termo empática, né? A gente não vai explicar ao outro, a gente vai se implicar com o outro, né? Então, é preciso que a gente suporte ouvir o que o outro tem a dizer. Então, é isso que um profissional que lida, né, com sofrimento humano, com essas falas, a gente precisa, sim, né, ouvir o que o outro tem a dizer. Mas são vários, né? Se a gente for para o próprio site do Setembro Amarelo, se a gente for para a área da psiquiatria, da psicologia, a gente sempre vai falar desses comportamentos, assim, dessas mudanças e falas. Que nesse ano, inclusive, o tema, né, do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Mas às vezes não é tão fácil. Assim como não é fácil a gente perceber quem está precisando de ajuda, às vezes não é fácil a pessoa, Externalizar. né? E o que fazer, então, diante disso? Sei que é uma pergunta um tanto complexa, um tanto difícil, mas o que fazer? E se a presença realmente de algum profissional dessa área realmente pode fazer toda a diferença? A gente vê, por exemplo, no ambiente escolar, né, e a gente que está em várias escolas, em várias salas, percebe que muitas vezes, às vezes os próprios alunos e tal, identificam algum comportamento, né, e a primeira coisa que fazem é ou vão direto para a psicóloga da escola, ou vão para a coordenação, ou procuram algum professor. O caminho é esse mesmo? Sim, eu diria que, né, não tem uma resposta. Eu digo que contemple, né, essa pergunta em sua totalidade, mas essa relação de intimidade, essa relação de convivência afetiva, eu diria que o professor e a professora estão muito nesse lugar, né, de transferência, de confiança, né, de abertura mesmo. Mas a gente também entende que esse professor também é um sujeito que é atravessado, né, pelo impacto e que também precisa aprender a pedir ajuda para se ajudar. Mas existem as diversas formas, né, da gente acolher, né, quando vem. Às vezes o pedido de socorro ele é velado, né? Então é um grito, é um comportamento agressivo, agitado. Não necessariamente vai ser com uma construção de uma fala, né? Eu preciso de ajuda. Mas a gente, enquanto também esse sujeito que sente, né, na pele angústias, medos, a nossa vulnerabilidade, eu diria que a gente tem sim essa possibilidade de lançar esse olhar e de perceber. Mas falando do cotidiano escolar, é muito isso, assim. Fala para o melhor amigo, fala para o professor, fala muitas vezes para qualquer pessoa que faz parte ali daquele contexto. Por isso que é importante esse momento de conscientização para a gente também, né,
eu diria, as pessoas que trabalham com gentes, né, perceberem a importância, né, do seu papel na vida de outra pessoa. E acompanhando aquilo que Dani fala, como é importante o professor ficar atento aos sinais. Porque realmente, eu acredito que na maioria das vezes, eu acho que Dani vai falar também, é sempre um professor que está próximo, que começa a ver essa mudança de comportamento e aí encaminha justamente para a escuta, né? Então, eu acredito que nós, professores em si, precisamos estar atentos. Às vezes não é somente a má educação do aluno ou um comportamento ruim que o aluno está tendo ou simplesmente um sono, né? Porque às vezes vem como aquele aluno que dorme muito, né? Meu Deus, e aí a gente chega na discussão, mas esse aluno dorme demais. Mas será que é só um sono? Ou tem alguma coisa ali que a gente ainda não desconhece, né? Esse aluno que está muito explosivo, que antes não tinha esse comportamento, o que será? Então, eu sei, é muito complicado, né? A gente que é professor, a gente tem que dar conta de inúmeras coisas, né? E ainda por cima, estar de olho nesses comportamentos que eles podem apresentar, mas é isso que faz a diferença para a gente ficar atento antes, né? Antes que qualquer coisa aconteça. Então, eu acredito que a bagagem do professor ela é necessária. E como é importante a gente estar de mãos dadas junto, né, com realmente o profissional da área. Por quê? Porque aí ele vai dizer, ó, você precisa agir dessa forma, né? Precisa ficar atento a isso. Porque aí a gente encaminha, a gente pode passar a bola e a responsabilidade. Então, eu acredito que sim. O professor, acho que é o primeiro a ficar sabendo dessas situações, mas aí a gente precisa também ter esse discernimento de passar para um profissional, para que o profissional realmente possa ali fazer o trabalho da escuta, né? Então, é bem importante isso. Aproveitando para perguntar, muitas vezes como aluno e como amigo de pessoas próximas, eu vejo o estigma de vai para o psicólogo, é coisa de doido, eu não tô doido, é só os malucos. Bem, eu queria saber alguma forma que eu poderia recomendar, recomendar, e não somente recomendar, fazer os meus próximos reconhecer que talvez realmente precisem e talvez precisem de algo que não reconhecem ainda. Sim, eu costumo dizer, né, eu até brinco trabalhando com crianças e adolescentes em escola, eu digo assim, vamos fazer o teste para ver quem é normal, né? Então, quem aqui já fala sozinho? Todo mundo levanta a mão. Mas quando a gente vê alguém falando sozinho, a gente diz o quê com o outro? É doido. Mas isso vem, né, do preconceito. Estereótipos, Até porque, assim, a gente fala de avanços, a gente vem percebendo avanços, mas são lentos em relação a essa dimensão emocional que nos compõe, né? Então, a gente vive uma lógica de um mundo onde o que é prioridade é muito racionalizado, né? Então, tudo que é atrelado à sensibilidade, ao emocional, vai ter uma conotação, isso é frescura, isso é loucura, né? Então, e culpabilizando o sujeito. Então, eu acho que quando você traz assim, o que é que eu faço, eu diria que você já faz, quando você tem essa preocupação e esse cuidado. Não depende só de você, é importante a gente também, né, entender que a gente não tem esse poder de mudar o outro, né? O tempo do outro é diferente do meu tempo. Então, quantas vezes a gente, né, ouve um conselho, a gente passa por um conteúdo, por uma aula, e a gente só vai compreender, só vai elaborar, né, depois. Mas isso é uma base, né?
porque essa relação afetiva, ela é importante e ela dialoga com o que a gente se propõe aqui hoje, que é falar de valorização à vida. Exatamente. Não? E assim, é interessante o quanto vocês falando, fica um filme, né, passando na nossa cabeça. Realmente de tantas situações às quais nós estamos expostos, né? Por vezes percebemos, por vezes nem tanto, né? Mas é muito interessante essa fala, né? Quando diz que só o fato, né, de ter um afeto, né, de colocar um pouco, de se permitir que o sentimento faça parte, né, já é importante mesmo. Eu costumo dizer que é criar laços. É como o Pequeno Príncipe nos ensina, né? É criar laços. Quando você cria esse laço, você se aproxima. E aí, com certeza, vai ter a confiança. E aí, o que Delano fala, eu vou dizer. É como se fosse uma ferida. Se a gente simplesmente só guardar a ferida e não colocar remédio, ela vai adoecer bastante e vai dar trabalho. Mas o processo da fala, o falar e o escutar, né? Fala que eu te escuto em si, isso cura. Então, não é coisa de doido, de forma nenhuma. Pelo contrário, é o processo de cura. É a ferida, é você imaginar uma ferida que você precisa lavar. Você precisa colocar remédio para ela cicatrizar. E eu acredito que o trabalho terapêutico dentro desse contexto, ele é primordial. Porque você vai lavar essa ferida, você vai expor tudo que você sente, você vai colocar para fora. E assim você vai trabalhando isso. E o processo de cura, ele vai acontecendo. Então, eu acredito que seja isso. Não é coisa de doido. É coisa de quem quer passar por esse processo de cura. Viver é uma aventura, né? Então, o que é essa normalidade enquanto padrão, enquanto, né, uma cobrança ou imposição de que a vida é linear e que você não vai oscilar, que você não vai passar por rupturas, né? Então, e é importante também, quando a gente fala do cuidado, ampliar essa noção de cuidado. A psicoterapia é uma possibilidade de cuidado, né? Assim como existem outros cuidados. Eu tive uma professora que ela disse assim, a gente não precisa de terapia, a gente merece. Porque precisar já é urgência, né? Já é uma emergência. Mas quando a gente se coloca nesse diálogo, né? Que a gente vai, de fato, construir intimidade com tudo aquilo que a gente sente, para a gente ir desconstruindo, né? Tantos ideais, tantas idealizações. Porque a gente sofre muito mais, né? Para manter uma imagem ideal, que é uma fantasia. É um alívio quando a gente pode, de fato, nomear algo, né, de maneira franca. Então, eu digo que hoje esse bate-papo é sobre franquezas e não fraquezas. Né? Então, a gente vai validar tudo que faz parte das experiências humanas. Né? Então, acho que é muito esse contraditório a vida. É riso e choro, é medo e coragem, perdas e ganhos. Luzes e sombras. Luzes e sombras. E que nada necessariamente é, né? Quer dizer, a vida é um eterno vir a ser, né? Acho que Parmênides que falava isso, né? A gente, diante de uma professora de filosofia, fica até... O Guimarães Rosa tem uma frase que eu adoro, né? Que ele diz assim, viver é um rasgar-se e remendar-se. Isso. Fantástico. E como a gente vai bordando, né, vida a partir desse rasgar-se e remendar-se. E aí não tem manual para a vida, né? Porque é como cada um sente, como cada um conta a sua história. Por isso que desconstruir preconceitos, tirar julgamentos, eu digo que é o maior ganho que a gente tem quando a gente vem para essa conscientização. Rapaz, Delano, caramba, uma aula aí fantástica. Exato. Tanto é que o tempo passou e eu não percebi, né? Eu só atentei porque, né, a técnica aqui, vulgo Binho, né, nos sinalizou. E aí a gente está caminhando para o final, né?
Então, acho que é um momento de a gente querer ouvir essas considerações finais, digamos assim, né? Ou não tão finais assim, né? É um papo inesgotável, né? É. Então a gente está aqui, digamos, nesse momento, mas como a gente falou muito, né, em prevenção ao que comete a um sofrimento, né? Mas quando eu falo enquanto psicólogo escolar, talvez seja importante também ressaltar, né, que esse trabalho e essas ações preventivas, elas vão acontecendo. Então, talvez se eu fosse deixar uma mensagem aqui, eu ouvi de uma criança, é importante a gente voltar a ouvir as crianças, porque criança é do sentir, não quer dar sentido, né? A gente quer falar bonito, a gente quer explicar tudo, a gente quer fugir da realidade, a criança vem e escancara. E aí eu ouvi de uma criança, para mim, me dando um conselho, né? Ela disse, Dani, a vida dói, mas a gente tem que aprender a levantar, porque ela estava aprendendo a andar de skate. Então, ela caía, se machucava, né? E é isso. Então, acho que poder falar com espaços, a escola enquanto esse espaço, né, de convivência das diferenças, né, dos conflitos que fazem parte dos encontros, né, da mediação de conflitos. Então, como é que a gente afirma a vida na escola? Eu acho que é através do cotidiano e das ações, de uma escola inclusiva, né, do enfrentamento às violências, uma educação antirracista, né, como é que a gente lida com as intolerâncias. Porque falar de escola é falar da sociedade, porque o que está dentro da escola está fora. Né? Então, esse muro, eu digo, é de concreto, mas a gente precisa construir contatos, né, com o que é de dentro e é de fora. E como a gente vai reinventando essa escola, para não ser só um texto ideal sobre a escola, mas que seja uma transformação no contexto, né? Malu? Eu quero agradecer, né? E dizer que nós somos o que fazemos para mudar o que fomos. Então, é um eterno construir e desconstruir. E entender que, realmente, a vida não é fácil, mas é possível viver. É possível viver. Então, encontre, né, alguém que você confie, procure ajuda se for preciso, mas nunca pense que você está sozinho, né? Porque eu acredito que o maior medo que todo mundo sente é de se sentir sozinho. Então, eu acredito que a maior valorização da vida que a gente pode aqui, né, falar é dizer que você não está só. E nesse construir e desconstruir, nós precisamos ir nos moldando, né? E, claro, dando a mão ao outro e dizendo também que ele não está só. Então, esse olhar para o outro, esse processo de escuta e entender que nós somos essas emoções, né? Então, vamos nos organizando. E, claro, né, quando precisar de alguém, seja como professora, né, psicóloga, nós com certeza estaremos aqui para ajudar no que for preciso. E também tem os canais, né, que atuam como CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, o próprio SAMU, a rede de saúde mental que a gente tem pelo SUS. Então, a associação de moradores, né, eu digo que esses suportes para que a gente precisa para suportar os desafios, né, de cada fase da vida, eles são necessários. Então, eu digo que o sofrimento individual, mas a saída é coletiva. Perfeito. Aí. Perfeito. Lembrando que o número do Centro de Valorização da Vida é 188. Isso. Né? 24 horas por dia. Né? O SUS está aí também, o SAMU. E eu só tenho a gente só tem a agradecer, né? Exato. Muito obrigado por esse episódio. Tchauzinho. Tchau. Até o próximo.